Olá pessoal, aqui é Manoeli. Como eu havia prometido, neste vídeo veremos a parte 2 sobre o método de Gauss-Jordan. Nós veremos a implementação em Python lá no Jupyter Colab. Vamos lá! Olá pessoal, vamos dar continuidade à unidade 3 com sistemas de equações lineares com o módulo 3, o método da eliminação de Gauss-Jordan. Essa aqui é a parte 2 com a implementação do método em Python. O único objetivo deste vídeo é implementar o método de Gauss-Jordan para resolver sistemas de equações lineares e calcular a matriz inversa. Então vamos começar com o algoritmo. Vocês vão ver que a estratégia do algoritmo é bem simples, pois ele é uma variação do método da eliminação de Gauss. Então, da mesma forma que no método da eliminação de Gauss a eliminação é por colunas, no Gauss-Jordan também é feito assim. Então, para cada etapa K, que é a fase para remover a coluna K, a primeira coisa que eu faço é transformar o pivô em 1, dividindo a linha K pelo índice KK. Eu vou eliminar os elementos que estão acima e abaixo do pivô. Lembre-se, lá no método da eliminação de Gauss, eu eliminava os elementos que estavam apenas abaixo do pivô. Agora aqui no método de Gauss-Jordan, eu vou eliminar os elementos que estão acima e abaixo do pivô. E depois eu vou atualizar a matriz A e o vetor B, com aquela operação L elementar correspondente para cada linha. E por fim eu vou retornar o vetor B modificado. Então o Jupyter Notebook que a gente vai trabalhar é o Gauss-Jordan. Então vamos ver como é a implementação lá no Google Colab. Então já vou abrir aqui o Jupyter Notebook no Colab. Como sempre, vamos salvar uma cópia no Drive, antes de qualquer coisa. Vou renomear aqui o arquivo. Pronto. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui no notebook, vocês vão ler aqui as instruções com cuidado. E aí a primeira coisa que ele pede é para a gente copiar e colar aqui o método de Gauss original, para poder a gente começar as modificações a partir do método original, que é bem mais fácil, já que é apenas uma variação do método da eliminação de Gauss. É melhor começar já do método de Gauss original. Então eu vou copiar aqui do meu código anterior, que vocês também já devem ter o de vocês. Pronto, vou colar aqui. Eu copiei só até a parte de dentro do segundo for, Porque a gente não vai precisar chamar substituições retroativas, Eu vou retornar o vetor B direto. Então eu vou apenas copiar só até aquela parte, tá bom? Então vamos começar aqui quais são as modificações que a gente tem que fazer. A primeira modificação que a gente vai fazer, ele diz aqui, para cada etapa K, no método de Gauss original, veja aqui, ele só vai até o n-1, Ou seja, ele não vai até a última coluna. Então essa é a primeira modificação que a gente tem que fazer. Ele precisa ir até a última coluna, tá certo? E aí, para cada linha aí, ele já vai fazer aqui a eliminação dos elementos que estão abaixo do pivô. Então, antes disso, o que eu vou fazer é transformar o pivô em 1. Então, para transformar o pivô em 1, eu tenho que dividir a linha K inteira por a índice KK. Então, para dividir a linha inteira, assim, a gente já convencionou que a gente vai usar o for do J, para poder percorrer a linha inteira, tá certo? Então, for J em range. Então, eu quero todo mundo. Aqui você tem duas opções que você pode fazer. Você pode realmente, dividir todo mundo, fazendo o for do J aqui começar do 0 e ir até o N, tá certo? Ou você pode querer otimizar um pouco, porque a gente sabe que se eu tiver na coluna K, todo mundo que estiver antes de mim, antes da coluna K, já vão estar na matriz de identidade, Já vão ser os zeros e uns, então não precisaria dividi-los novamente, tá certo? Então você pode querer ser um pouco mais esperto aqui e colocar, em vez de começar do 0, começar exatamente do K mais 1, tá certo? E aí no final eu faço a índice KK receber 1, ou você faz normal. Eu vou deixar da forma otimizada, tá bom? Do outro jeito também vai dar certo. Então eu quero modificar a linha inteira, então eu vou dividir a linha inteira, a linha K, Então, coluna J vai receber o elemento da linha K, coluna J, dividido pelo pivô. Tenho que fazer a mesma coisa com o vetor B. Então, o vetor B da linha K vai ter que receber o elemento da linha K dividido pelo pivô, a índice KK. E aí, agora eu posso transformar o pivô em 1.
Pronto, esse aqui na verdade é daqui de baixo, vou copiar para cá. Pronto. Aí agora ele vai fazer o que ele fazia lá com o método da eliminação de Gauss. Só que do jeito que a gente fez aqui esse for original, ele vai da linha abaixo do pivô. Mas eu não quero, né? Eu quero que vá, na verdade, todo mundo. Então eu tenho que começar aqui do zero, tá certo? E até a última linha. Só que eu só vou fazer, né, a eliminação se eu não tiver na linha do pivô. Então, eu tenho que ignorar a linha do pivô. Vou fazer todo mundo que está acima e todo mundo que está abaixo. Então, eu só vou fazer a eliminação se o I for diferente de K, que vai estar na eliminação. Pronto, ele vai fazer isso para todas as linhas, para todas as colunas. E aí, no final, o resultado vai estar no vetor B. Pronto, esse é o método de Gauss-Jordan. Vamos testá-lo, né? Vou executar aqui essa célula. Aí ele pede, vamos testar agora com esse exemplo dessa matriz, né? Então, vou colocar a matriz aqui. Então, a matriz A vai ser o 3, o 2 e o 4. Depois o 1 e o 2. E depois 4, o 3 e o menos 2. Aí o vetor B vai ser igual ao 1, 2, 3. E aí eu vou chamar o método de Gauss-Jordan, passando a matriz A e o vetor B. E depois eu vou mostrar o vetor X. Só conferir se está tudo certinho. Pronto, esse exemplo aqui é o mesmo que a gente fez lá no exemplo 1, no vídeo, na parte 1, certo? Então, em teoria, né, deveria dar o menos 3, o 5 e o 0. Mas vejam aqui que número que deu, ó. Deu quase o menos 3, o 5... E o 0 aqui deu um número muito próximo de 0, né? A resposta foi a mesma esperada aqui, só que vocês só têm que ficarem atentos porque, como eu já falei, sobre o método da eliminação de Gauss, ele está muito sujeito a erros de arredondamento. O método de Gauss-Jordan também não é um diferente. Como ele também é um método de eliminação, né, como o método de Gauss original, então ele também vai estar sujeito a esses mesmos erros de arredondamento, tá certo? Pronto, então essa é a primeira parte do notebook, que vocês vão fazer depois aí esse exercício para, né, mais um teste para saber se o método está funcionando direitinho. E aí a segunda parte aqui, pessoal, é para calcular a matriz inversa. Eu não vou fazer também essa parte, porque ela é muito parecida com o método de Gauss original. Vocês só vão trocar o vetor B por outra matriz, tá certo? Mas é muito semelhante. Para vocês que não têm muita experiência com programação, lembra que a matriz, para eu calcular a matriz inversa, a partir da matriz identidade, vou aplicar as mesmas operações L elementares que a matriz dos coeficientes. Então, nesse caso, você precisa ter uma matriz identidade. Então, eu vou mostrar como você faz uma função que vai criar a matriz identidade, tá certo? Então, eu vou começar aqui com uma lista vazia, que vai ser a minha matriz, certo? E aí, o que eu vou fazer é, para cada iteração, né, vou construir uma linha de cada vez da matriz, tá certo? Então, eu vou fazer aqui um for e em range de 0, ó. A identidade aqui, a função recebe como parâmetro o n, que é a ordem da matriz, tá certo? Então, eu vou fazer aqui do 0 até o n. O que é que eu vou fazer? Eu vou criar uma linha com zeros, que a gente já viu como faz isso, né? Eu começo aqui com uma lista contendo um único elemento 0 e vou multiplicar isso aqui por n. Então, aqui eu tenho agora uma linha, que é uma lista com zeros, com n zeros. E aí, o que eu vou fazer é que na posição i dessa linha, né? Por exemplo, se eu estou na linha 0, na posição 0 da linha 0, quero que haja um 1, né? Então, eu vou fazer isso manualmente. Linha, índice i, né? Que é na posição i, eu quero que ela receba um 1. E aí, eu vou adicionar, né? Aí, eu uso aqui o comando append de lista para a linha, para a matriz M, tá certo? Que é a minha lista aqui principal. Pronto, ao terminar isso, eu vou retornar a matriz M. Vou executar. E aí o que vocês podem testar é nessa célula aqui de baixo. Eu também criei uma funçãozinha que desenha uma matriz bonitinha, tá certo? Então ele vai desenhar aqui cada elemento na sua linha correspondente. É como está mostrado aqui, ó. Por exemplo, a matriz identidade de ordem 2, ele mostra aqui o 1001. E a matriz identidade de ordem 3, ele mostrou aqui também formatado corretinho. Então, vou executar com o nosso teste, né, da matriz identidade e tá funcionando. Tá certo? Então aqui agora, ó, que eu já coloquei inclusive aqui no começo da função para calcular a inversa da matriz A, eu já estou partindo que a inversa vai começar da identidade de ordem n. Então essa parte aqui já está feita. Então é só copiar o código lá de cima
e substituir onde tiver o vetor B, você vai ter que também fazer lá na matriz inversa, tá certo? É mais fácil tirar o vetor B total, e onde estiver modificando a matriz A, você só vai acrescentar a parte para alterar a matriz inversa também. Vocês vão ver que é bem simples. E aí depois você testa a sua função com essa matriz A aqui, e eu já coloco a resposta aqui, que foi a mesma que a gente viu no vídeo, tá certo? E aí vocês depois chequem se a função está implementada direito. Pronto, e tem mais um exercício aqui para vocês fazerem, tá certo? Então era isso que eu tinha para mostrar hoje, espero que vocês tenham gostado do vídeo, e a gente se vê no próximo vídeo.